Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Econometria Fácil e hoje a gente vai responder uma pergunta básica. O que é a econometria? Essa pergunta pode parecer muito simples, né? Em uma frase eu responderia e tal, ou uma frase o seu professor responde, mas eu acho que é mais complicado que isso, tá? A gente vai entender aqui todo o conceito, todo o contexto no qual a econometria está e o que o econometrista faz de fato, beleza? Então, antes de você continuar o vídeo, dá um like aí, se inscreve se você não é inscrito ainda e eventualmente compartilha o vídeo aí nos grupos de amigos que estudam econometria e economia para a gente espalhar a palavra, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é dar um passo atrás. Vamos esquecer um pouco da econometria especificamente, vamos pensar no mundo, né? O mundo está repleto de fenômenos sociais. Muitas coisas estão acontecendo. Você tem pessoas produzindo, pessoas estudando, você tem a polícia fazendo seu trabalho, você tem países fazendo comércio, enfim. Pensa no mundo como um grande sistema, né, que as coisas estão acontecendo, a sociedade acontecendo. E aí, a gente usa o mundo como nosso laboratório. Nas ciências naturais, você tem ali um laboratório mesmo, com tudo climatizado, né, com todas as condições controladas, você faz experimentos. No nosso caso, isso é muito difícil e até impossível em várias das coisas que a gente gostaria de pesquisar. Então, o nosso laboratório é o mundo real, é a sociedade acontecendo. Então, as pessoas escolhem, tomam suas decisões, os governos mudam regras, as empresas produzem, etc, etc, e a gente tem que lidar com tudo isso. Então, a gente vai olhar para o mundo agora, para todos esses processos em funcionamento, eu vou chamar isso de um processo gerador de dados. Porque a gente vai ter, no final, algum resultado, né? E esse resultado, ele eventualmente é mensurado. Então vamos começar a construir a nossa teoria aos pouquinhos aqui. Eu tenho um processo gerador de dados que depende de várias coisas, mas a forma dele é desconhecida. E eu sei que no final desse processo eu vou gerar um resultado, né? Então eu tenho uma setinha aí, né? Indo dos alunos estudando, fazendo pesquisa e desenvolvimento, e no final eu tenho a construção de prédios, enfim, a engenharia civil acontecendo. Mas eu não sei muito bem o que acontece no meio do caminho, ok? E aí que vai entrar a pesquisa, a gente já vai falar disso. E aqui do outro lado eu tenho também uma outra setinha que é a mensuração. Então, dado que esse resultado aconteceu no mundo, ou seja, vamos lá, voltando, né? Os alunos estudaram, etc, etc, geraram esses prédios, essas coisas, essa construção civil, e aí vai vir o IBGE e vai fazer as estatísticas, né? As mensurações, os registros dos dados desse resultado. Porém, esse registro, ele é, na verdade, sempre impreciso. Então eu coloquei duas partes aí. Uma parte que é uma função do resultado em si, e uma parte que é uma imprecisão, erro de mensuração, erro de input, todas essas coisas que podem acontecer e que podem aumentar ou diminuir a qualidade dos nossos dados. Mas é sempre importante já deixar na nossa mente que as estatísticas e os dados que a gente trabalha são sombras, né? São registros imperfeitos do resultado que está acontecendo no mundo de fato. Beleza, e a partir daí, né, o que a gente faz, dado que o nosso objetivo nas ciências sociais é entender a sociedade, é entender os fenômenos sociais. Como que a gente consegue identificar, então, esse processo gerador de dados, dado que ele é desconhecido? A gente não identifica ele totalmente. O que a gente vai fazer é representar ele de uma forma matemática com o que a gente acredita que é algo que chegue perto, mas simplificado, e que vai ligar variáveis de entrada ou ingredientes, digamos assim, a variáveis de saída, que são os resultados em si. Então, nesse caso aqui, a gente pode usar a teoria econômica, a ciência econômica, para supor que essa produção do setor civil está ligado à pesquisa, desenvolvimento, está ligado a estudantes
E, enfim, mais um monte de coisa que está associado a esse resultado final. E, claro, a mensuração continua aquilo que a gente já descreveu. O que eu estou falando aqui é que a gente pega uma coisa desconhecida, que é esse processo gerador de dados, o mundo acontecendo, e a gente tenta criar um modelo matemático de como essa coisa funciona. É um modelo que é simplificado, mas ele ajuda a gente a entender características do mundo real. Uma forma de você entender isso daqui é o clássico exemplo do mapa. Você não precisa de um mapa que é 1 para 1, ou seja, do tamanho do Brasil. O que você precisa é uma simplificação. Então, você diminui, né, aquelas dimensões para entender o formato do Brasil. Ou então você diminui para entender qual rua você vai entrar, mas o seu mapa não é do tamanho da rua inteira, porque aí ele se torna inútil, entende? Então a nossa proposta aqui é simplificar esse fenômeno super complexo que depende de várias coisas para um modelo simples e tratável, mas que ajuda a gente a entender um pouco mais do que está acontecendo. A função da ciência econômica e da econometria é exatamente essa: é a gente teorizar e entender melhor sobre os fenômenos sociais. Então, o próximo passo da econometria é pegar isso que a gente definiu, né, esse modelo teórico e tal, essa teoria, pegar os registros, os dados, e juntar essas duas coisas em um modelo estatístico estimável, e estimar os parâmetros que vão indicar para a gente como aquele fenômeno se comporta. Eu sei que isso pode parecer meio abstrato e tal, como que a gente chega no resultado mesmo ali, mas eu vou te mostrar um exemplo disso, tá? Então, tenta abstrair dos resultados práticos e entender qual que é o modo de pensar do economista e do econometrista. Então, só para deixar bastante claro, o que a gente está fazendo aqui é um movimento circular. Ou seja, eu tenho o mundo acontecendo e isso vai gerar um resultado, seja a construção civil, seja a construção de automóveis, seja operações policiais, igual aconteceu no Rio de Janeiro. Enfim, todos os fenômenos sociais, a sociedade em funcionamento. Esses resultados que são gerados são função de outras variáveis, né? E essa ligação a gente não conhece. A forma como essas variáveis geram esse resultado a gente não conhece. Então a gente precisa fazer duas coisas meio que simultaneamente, assim. Tanto coletar os registros desses resultados, ou seja, criar estatísticas, e aí os institutos nacionais de estatística, os órgãos, enfim, as empresas, você coletar os dados ali e tal, tudo isso é meio que registrar os resultados desse fenômeno. E ao mesmo tempo, se você quiser entender a forma como as variáveis vão gerar o resultado, você tem que recorrer à ciência econômica, à teoria econômica, à teoria econométrica também, para pensar em uma forma de um modelo que se aproxime, né, teoricamente, desse processo gerador de dados. E aí você vai juntar as duas coisas, que é o que a gente chama de econometria aplicada, né, que é o que eu faço, rodar os modelos e tal, e gerar os parâmetros estimados a partir dos dados e, com base nisso, ter um modelo que vai explicar para a gente o que está acontecendo no mundo. A partir daí, a gente vai usar esse conhecimento, né? Então, você cria lá o seu artigo, a sua pesquisa e tal, publica isso, os policy makers, né, os políticos, os legisladores, enfim, outros pesquisadores vão usar aquele conhecimento que você gerou para, enfim, eventualmente evoluir e gerar novos fenômenos sociais. Então, um exemplo pode ser que um legislador vê o seu resultado e fala: nossa, isso aqui é muito importante. E aí ele gera uma legislação que vai entrar ali como uma das variáveis que influenciam no resultado e mudar o resultado por causa disso. Então, essa é uma forma de como esse movimento é circular. Ou então, você descobriu que aquela variável faz parte do DGP, né, ou do Data Generating Process, em próximos artigos, em próximas pesquisas, os pesquisadores vão levar em consideração isso e vão descobrir coisas novas. Então, a ciência, a pesquisa, ela é um movimento circular nesse sentido, tanto para ela mesma quanto para a sociedade. Beleza? Então, assim, agora que você já entendeu mais ou menos o contexto, as definições de econometria vão parecer mais claras para você, né? Você vai encontrar em vários livros e tal,
essas definições. Eu coloquei aqui do Baltage, né? Mas, enfim, tem do Woodridge, tem... Todos os livros de econometria vão ter uma definição do que é econometria. Eu trouxe a do Baltage aqui porque ele traz, na verdade, várias definições que foram feitas ao longo do tempo. E se você ir lendo aí, você vai ver que, ó, a primeira ali do Havelmo, econometria, o método de pesquisa econométrica busca essencialmente uma conjunção entre a teoria econômica e medições reais, utilizando a teoria e a técnica de inferência estatística como um pilar de ligação. No segundo, do Samuelson, do Koopmans e Stone, que vai, na verdade, definir a Econometric Society, né? Então, a econometria pode ser definida como análise quantitativa de fenômenos econômicos reais, baseada no desenvolvimento simultâneo, que está no nosso diagrama, da teoria e da observação dos dados, relacionada por métodos apropriados de inferência. Então, aquele diagrama ali meio que mostra para você o que é a definição de econometria. É você pegar dados, registros de acontecimentos, fenômenos sociais, e juntar isso com teoria econômica e estatística, né, matemática e tal, para, com base nessas duas coisas, você gerar estimativas que podem ajudar o econometrista a entender como o mundo real, como a sociedade funciona. Isso daqui é interessante porque o que vai separar a aplicação da econometria na economia e na ciência política, por exemplo? Muitas vezes os métodos são os mesmos, né? O que muda é a teoria por trás que está balizando a escolha das variáveis e dos modelos. Isso é muito importante da gente entender. Então, agora que você meio que já sabe o que é econometria e como é que é o processo da pesquisa em economia, eu vou te dar um exemplo para mostrar como a econometria é poderosa e pode ajudar a sociedade. Vamos lá. Esse estudo aqui ele é muito interessante. O nome dele é Discriminação Racial em Grading, assim, ao dar a nota, né? Evidência do Brasil. O que eles fazem aqui é investigar se alunos de escolas brasileiras eles recebem notas menores só pelo fato de serem negros. E aí, como que esses autores fazem isso, né? Vamos usar aquele nosso diagrama para entender. Primeiro, eles vão falar do processo gerador de dados. Eu trouxe aqui o seguinte, ó, pensa no mundo real como uma fábrica que gera resultados. E os resultados que os autores estão interessados é a nota que o professor dá e, claro, consequentemente, a decisão de reprovar ou não um aluno. E essa fábrica, né, vai usar esses ingredientes. A proficiência do aluno, proficiência de verdade, ou seja, o quão bom ele é de fato naquela matéria. O comportamento e esforço dele, quanto ele estudou, quanto ele se comporta em sala de aula, etc. Qual que é o jeito do professor e da turma. E aqui eles vão testar se faz parte desse processo gerador de dados o fato de o aluno ser negro ou não, ou seja, a raça dele. Então eu trouxe aqui nessas equaçõezinhas uma forma matematizada disso que eu já te falei, só para você começar se acostumando que em economia a gente usa matemática para formalizar o argumento, né? Então o que eu tô falando, que eu falei aqui em cima, é exatamente o que eu tô trazendo aqui, ó. A nota que o professor vai dar vai depender, vai ser uma função, né, desses parâmetros aí, A, B e C, que eu já falei, que são proficiência, comportamento, etc. Mais esse delta black, que é uma variável de uma componente racial, que se o aluno é ou não negro. Então a gente está tentando entender aqui nesse estudo, quer dizer, os autores, né, se ser negro faz parte do processo gerador de dados ou não, a raça em si, né. E aí eles trazem isso no texto, né, isso é feito de verdade ou eu estou te enganando? Na verdade isso é discutido. Eles não trazem essa forma matematizada que eu coloquei, poderiam ter trazido, mas eles preferem só escrever isso no texto. Então, no início do artigo, eles falam aqui, né, indicadores de tolerância racial coexistem com persistências diferentes entre brancos e negros em termos de salários e escolaridade no Brasil. E aí, papapá, no final aqui essa parte em vermelho vai dizer o seguinte, a gente vai examinar a prevalência, né, desse gap racial, focando num aspecto pouco estudado e muito específico, que é o viés do professor em avaliar o aluno com respeito à aptidão escolar desse aluno. Tá?
Então a proposta é essa, e é basicamente o que eu trouxe matematicamente ali, né? Beleza, então essa é a nossa primeira caixa, né? Discussão do processo gerador de dados. A partir daí, eu trouxe mais duas caixas, né? A de mensuração, né? Os dados ali, e a de baixo, a modelagem matemática. A mensuração, será que eles fazem, né? No caso, eles pegam dados secundários. O que eu estou chamando de mensuração aqui é a coleta dos registros. Só que eles coletam de locais que já criaram esses registros, né? No caso, a nota do professor é a nota que o professor deu mesmo. Então, a prova aqui cega, digamos assim, é a do Saresp, é uma prova padronizada e anonimizada, né? Então você tem proxies de comportamento, demografia, turma e professor, então eles trazem toda a descrição disso nos dados, né? Então tem uma seção lá de data que eles vão falar de onde os dados vieram, quais são esses dados, quais são as informações, etc, de que ano a que ano. E é legal aqui nessa caixa de mensuração já fazer umas análises descritivas, né? Eles trazem essa análise descritiva, esse resultado é bem interessante. No eixo Y, eles estão mostrando a nota que o professor dá em matemática. No eixo X é o score de matemática feito num teste de proficiência que é anonimizado, né? Blinded, que eles chamam. Então, a nota Saresp ali. Isso é tipo um Enem, vamos supor, entendeu? Para todo mundo entender. Só que aí eles separam isso entre negros e brancos. E a proposta aqui é mostrar o seguinte. Vamos na variável x aqui, que é o teste às cegas, e vamos colocar no 0 aqui. Não que ele tira nota 0, tá? Esse aqui é um resultado padronizado e tal. Vamos supor que esse 0 significa nota 6, né? Então, se um aluno negro e um aluno branco tirassem 6 na prova padronizada, ou seja, que mostra que eles teriam a mesma aptidão, esses mesmos alunos estão recebendo na escola, em média, menos 0,2 desvio padrão. O aluno preto em relação ao aluno branco. Ou seja, alunos que têm uma aptidão que conseguem tirar a mesma nota numa prova padronizada estão recebendo do professor lá nas suas escolas notas diferentes. A pergunta é, essa diferença é por quê? Por que que o professor dá notas diferentes para os alunos que têm a mesma aptidão naquela matéria? É isso que a gente vai investigar, é isso que os autores investigam. Então, como que eles vão investigar isso, né? Dado que os registros foram feitos e eles têm acesso a eles, o próximo passo é definir a modelagem matemática. E eles vão definir um modelo econométrico. Aqui entra a parte da econometria, de teoria econométrica em si, né? Que é juntar a teoria econômica com uma forma de tentar limpar todos os ruídos que estão acontecendo para mensurar o efeito causal de uma coisa só. Então eles definiram aqui uma forma de variáveis instrumentais, de 2SLS. E aí no primeiro passo eles vão estimar um score limpo, né? Limpando de várias características que poderiam estar influenciando também a performance nesse teste padronizado. E a partir daí eles vão usar isso para mapear com a nota que o professor dá e ver se além dessa aptidão limpa, existe também a componente racial. E rapidamente aqui, se você não viu a aula de variáveis instrumentais que eu postei na aula passada, dá uma olhada aqui e você vai entender melhor essa questão da limpeza e tal. Dado que foi definido o modelo, eles vão para a estimação, que é pegar esse modelo, colocar num software estatístico junto com os dados e gerar os resultados. E esses resultados significam o quê, né? Esse 0,02 aí significa que as notas de matemática dos alunos negros são, em média, menos 0,02 desvios padrões menor do que alunos brancos com a mesma proficiência e o mesmo comportamento. Isso vai equivaler a cerca de 8% a menos na nota, em média, do aluno negro. O que isso quer dizer causalmente? Porque a gente está falando aqui de causalidade. Então vamos supor esse cenário aqui. Você tem um ponto de corte que a aprovação é nota 6. Se um aluno branco tira 6 cravado,
Isso significa que em um mundo paralelo, onde a única diferença é ele ser negro, ou seja, você tem o mundo aqui que ele é branco. E aí você tem as características de proficiência dele, o quão bom ele é em matemática, o quão comportado ele é, controles familiares, background familiar, demografia, tudo muito semelhante, tudo muito parecido. Mesma turma, mesmo professor, tudo muito parecido. O aluno é branco. Nesse mundo. Nesse outro aqui, que ele é negro, ele vai tirar 5,5 se esse aluno aqui tirou 6, ou seja, cerca de 8% a menos. Isso é a diferença entre passar e reprovar, porque fica a pergunta aqui, né? Quantos professores arredondam meio ponto para cima? Não são todos que arredondam, né? Então, o que esses autores encontraram é que, considerando tudo mais constante, que é o famoso ceteris paribus da economia, tudo mais constante, o fato do aluno ser negro faz com que ele tenha menos nota em relação ao aluno branco. Pode ser um resultado pequeno, e isso é esperado, porque o racismo ele não é algo assim jogado na cara, né? Ele é algo que está nas entrelinhas, nas sutilezas. Tanto que outros resultados interessantes que esses autores acham é que quando o aluno tem contato com o professor e tem uma convivência com ele, durante os próximos períodos esse gap some. Então é realmente um preconceito do professor que não conhece aquele aluno. Esse é o poder da econometria. É a gente identificar questões sociais considerando todas as outras variáveis constantes. E dado que está tudo constante, como que a gente pode ver o efeito causal específico de uma variável? Isso é muito poderoso. Então é isso, a proposta aqui desse vídeo era mostrar para você um pouco mais do que só o que é econometria e definir isso em algumas palavras. É mostrar tanto o que o econometrista faz, o que ele usa de insumo, ou seja, a teoria econômica, os dados, e o que ele gera para a sociedade, que são os resultados e o entendimento do fenômeno social para que a sociedade possa tomar decisões balizadas em conhecimento. Porque pensa nesse caso, né? Essa pergunta, professores são racistas, é uma pergunta muito forte. Mas a gente encontra resultados que, de fato, nesse contexto específico, né, para alunos de São Paulo e tal, naquele período, os professores, em média, considerando todas as outras características iguais, levam em consideração a raça do aluno quando vai dar a nota para ele. Então, é realmente uma coisa que a gente precisa combater como sociedade e que a gente não saberia que acontece, ou a gente não saberia a magnitude que acontece, pelo menos, se não tivesse econometria para ajudar a gente. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, de novo, dá um like, se inscreve, manda para os amigos que estão estudando economia e econometria para ajudar, né, a gente espalhar a palavra e o pessoal entender mais de como essa ferramenta é poderosa e consegue ajudar a gente. E é isso aí. Ah, se você quer ver na prática mesmo como uma pesquisa é feita, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E se você quer entender o que é variável instrumental, dá uma olhada aqui, tá? Então tem 2 outros vídeos para você ver, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.